190 anos esse ano, é a cidade mais promissora da Baixada Fluminense. Falar de Nova Iguaçu eu fico sempre muito emocionado, porque amo mesmo essa cidade. Acho que Nova Iguaçu é uma cidade que tem os dois lados, né? É a renovação e a inovação. Talvez a região que melhor caracteriza o povo brasileiro seja a Baixada. E é essa população que veio de todos os lugares que trouxe para cá essa cultura da vizinhança, esse desejo de se conhecer melhor. Gente, ó, dia 15 de janeiro agora, a nossa grande cidade, a mais charmosa da Baixada Fluminense, a grande Machambomba, completa 190 anos. Parabéns, Nova Iguaçu! São duas coisas. Uma são os 190 anos da cidade de Nova Iguaçu. A outra é a história de Iguaçu, que é muito mais antiga, né? Você pode remontar aí, se nós formos tratar da paisagem cultural, há bilhões de anos, porque hoje nós temos uma paisagem muito conhecida e valorizada, como o vulcão de Nova Iguaçu. Então você teria que passar por essa formação geológica, pelo recuo das águas. Então isso é muito importante. Os povos originários, né? São 190 anos que começa lá atrás, na Vila de Iguaçu, lá no 3º distrito, vira Machambomba. A Vila de Iguaçu era considerada a vila mais próspera da província do Rio de Janeiro naquele período. Por isso, ela mereceu essa distinção de ser elevada à categoria de vila. Nova Iguaçu, desde quando foi vila, que nem era Nova Iguaçu, ela sempre teve os seus processos de avanço. Foi vila, foi porto, Iguaçu era um porto. Então ela sempre foi recortada, sempre teve dificuldade, sempre se reinventou. As 8 maiores cidades da Baixada Fluminense, Caxias, São João de Meriti, Belfor Roxo, Nilópolis, Mesquita, Japeri, se emanciparam de Nova Iguaçu. Então, para você ver a centralidade, a importância que Nova Iguaçu tem. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que Nova Iguaçu é a capital, não só cultural, mas a capital histórica, né, da Baixada Fluminense. E hoje a Nova Iguaçu é essa imensidão que foi muito maior do que isso, né? Nova Iguaçu, ela já foi de Caxias a Japeri. Nova Iguaçu exportava laranja para diversos países do mundo, se desenvolveu muito, né, do período. Que deixa de ser um arraial, uma Machambomba. A vila é transferida para cá, né? Em 1891, 1896 e 1916 vira a Nova Iguaçu, né? Em 1919 nós tínhamos o primeiro prefeito, porque antes disso nós tínhamos um intendente, né? Era o presidente da Câmara que funcionava como prefeito, e aí a cidade começa a se desenvolver muito, com destaque para o período que se inicia com o Estado, principalmente com o período do prefeito Arruda Negreiros, como interventor em 1930, com a Revolução de 30, né? O Vargas coloca aqui como interventor. Ouso dizer que foi um dos maiores prefeitos que a cidade já teve, Sebastião de Arruda Negreiros. Então a cidade se desenvolveu muito a partir dali. Então esse período mais recente, do século XX, nós podemos contar a partir desse período áureo, do ciclo da laranja. Nós fomos os maiores produtores de laranja, um dos maiores do mundo, o maior do Brasil. A cidade era conhecida como a cidade perfume, porque as pessoas que passavam aqui pela linha férrea, em direção a São Paulo, em direção ao Vale do Paraíba, abriam as janelas dos trens para, no período de floração das laranjas, aquele perfume dos laranjais adentravam pelas composições férreas e as pessoas ficavam inebriadas, extasiadas com aquele perfume. Aí Nova Iguaçu passa a ser conhecido como a cidade perfume. Até a década de 50, mais ou menos, até o pós-guerra, até o pós-segunda guerra. Na expansão imobiliária, depois
da queda da laranja, que acaba os laranjais, o que acontece? Vira loteamentos nessas áreas. Nós temos muitos personagens marcantes, mas sem dúvida nenhuma, o Comendador Soares foi um personagem de extrema importância. Nós temos o Marquês de Itanhaém, né, que inclusive foi tutor de Pedro II, foi uma pessoa muito importante. Aqui nasceu, tinha muitas propriedades, o Morgadinho de Marapicu, no bairro de Marapicu, hoje ali próximo a Cabo Sul, foi também um personagem muito importante. O Barão de Tinguá, o segundo Barão de Tinguá, enfim, nós tivemos personagens assim fundamentais para o desenvolvimento da vila. O Comendador Bernardino José de Souza e Melo, construtor da Fazenda São Bernardino, foi um rico comerciante, uma pessoa importante também, e muito ligado à cultura também. Ele presidia uma instituição cultural. Nós tínhamos na vila, na década de 1860, por exemplo, um teatro. Né? Quer dizer, a cultura já pulsava, já tinha uma vitalidade muito forte aqui na região. Né? Iguaçu, aliás, Nova Iguaçu tem uma centralidade desde o tempo do Império. É uma cidade, assim como a Baixada, talvez seja a região que melhor caracterize o Brasil, o ser brasileiro. Então, aqui nós temos de tudo, nós temos diversas vertentes religiosas, diversas religiões se manifestam aqui. Para você ter uma ideia, a Baixada Fluminense, ela tem mais casas de candomblé do que Salvador, na Bahia. Então, as religiões de matriz africana é muito presente, muito forte na Baixada Fluminense. Igrejas fantásticas do período colonial ainda, uma igreja de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu, a Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Essa catedral, assim como toda a nossa diocese, sempre foi muito importante no processo de crescimento desta cidade. As igrejas evangélicas hoje que têm uma força muito grande, né? Todos os matizes, né? Porque hoje as igrejas evangélicas elas são muito divididas, são vários matizes. Então é um povo muito religioso, muito religioso. O que é cultura? A cultura é o modo de ser e viver de um determinado povo. Eu considero Nova Iguaçu uma cidade que tem a cultura da vizinhança. Né? É uma cidade que você conhece muita gente, tem muitos amigos, completamente diferente de um ambiente extremamente cosmopolita que é o Rio de Janeiro. Apesar de ter quase 1 milhão de habitantes, parece função um pouco como uma cidade de interior, todo mundo se conhece, um tenta ajudar o outro. Isso eu acho que é uma imagem positiva da cidade, né? O povo de Nova Iguaçu vive na cidade, então ele vive os momentos da cidade. Então é uma cidade que cresce muito com o seu povo. Eu acho que uma das coisas principais de Nova Iguaçu é a forma que o povo iguaçuano acolhe quem chega. Do ponto de vista cultural, são tantos os talentos na área de música, na área do teatro, na área da dança. Na década de 70, aqui, por exemplo, a gente tinha uma produção de teatro impressionante. Tinha vários grupos com a cara quadrada, time, tinha um movimento de poesia também muito forte. Talentos espetaculares, né, da cultura brasileira que saíram de Nova Iguaçu. O movimento de música era, de fato, mais forte. Né? Muitos compositores, muitos grupos, né? Chico Luiz Galante, Antônio Rocha, Roberto Lara, Carlos Romão, Federoca com a banda. Na televisão, no cinema, no teatro, nos shows de música. Atualmente você tem alguns movimentos muito interessantes, são movimentos de poetas, tem grupos de mulheres que trabalham com poesia, muito legal, tem fulanas de tal. São frutos, né, dessa produção cultural de Nova Iguaçu. Então, Nova Iguaçu é um celeiro de artistas em todas as áreas da cultura.
Então, as coisas vão se renovando, vão mudando, você vai formando novos artistas, novos produtores culturais que continuam com essa missão. Mas não existe cultura mais forte, mais fraca, ou mais importante ou menos importante. A cultura existe por si só. Existe um erro muito grave quando o gestor público, ou se faz política pública no intuito de se levar cultura para um determinado lugar. Você não leva a cultura. A cultura ela existe por si só. A cultura daquele povo, daquela sociedade, daquela região, ali está a cultura. O que cabe ao poder público é fomentar, apoiar. Então eu acho que a cultura em Nova Iguaçu ela nunca esteve tão vibrante desde que o mundo é mundo. Que tem os dois lados, né? É a renovação e a inovação. A gente está aqui concentrado nessa cidade, aqui nessa região, porque é uma região que a gente entende que é uma região de muitas oportunidades e de muito crescimento ainda e tem muito a oferecer para a gente ainda. Então aquelas cidades ali, o entorno de Nova Iguaçu, ela acaba usando muito Nova Iguaçu como um comércio, né? Então Nova Iguaçu virou uma cidade muito importante na Baixada Fluminense. Já com a industrialização, grandes empresas vieram para cá, como a Compacto, a Granfino, que constrói um império aqui na cidade. Depois com os shoppings, né? Hoje nós temos 2 grandes shoppings na cidade, o Top Shopping e o Shopping da Pedreira, que é o shopping Nova Iguaçu. Por exemplo, o Outback tem em Nova Iguaçu, as grandes marcas têm em Nova Iguaçu. Vi muitas coisas mudarem, muitas coisas crescerem. Nós temos indústria pesada, nós temos comércio pesado. Assim, o negócio, né? Tanto bares, restaurantes. Nós temos serviços, então, e temos área para desenvolver. Nova Iguaçu é uma cidade que ela acolhe outros municípios da Baixada. Nova Iguaçu hoje tem uma centralidade do ponto de vista econômico. É um lugar de muitas oportunidades, muita gente trabalhadora, né? É a grande porta daqui da nossa região, da Baixada Fluminense. E uma cidade de muita oportunidade e muito espaço, né? Um povo, né? Muito trabalhador, muito guerreiro. Qualquer atividade que você coloque aqui, ela geralmente se amadurece fácil. Nova Iguaçu tem uma trajetória na Dutra que cabe grandes empresas na Dutra. Você vê que ali na Dutra ainda poderia ser polo de shoppings, de grandes marcas, de grandes galpões. Eu acho que seria por aí. Todos que traziam aqui, em conhecer a cidade, conhecer a região, se encantavam tanto pela recepção pelo povo, pela potência que isso aqui é. A Câmara de Nova Iguaçu, em parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Fazenda, a gente vai rever algumas coisas no nosso Código Tributário, tudo, para tentar fazer a cidade ficar mais competitiva, para o empresário entender que Nova Iguaçu é um local bom para o ambiente de negócio. Cada vez mais as pessoas e as marcas e os empresários vão querer investir na cidade. E tem muito a desenvolver ainda, né? Considerando o território, toda a prática aqui de comércio, de serviço, de indústria que tem aqui, ainda tem muito para acontecer. Nova Iguaçu sempre a gente teve no meu entendimento, a gente sempre teve, a mídia sempre passava muito mal isso, né? Além de Nova Iguaçu, a Baixada ela sofre há algumas décadas com estigma muito forte de miséria e violência. Nos anos 80, 90, a gente era muito, até hoje, né? Acho que diminuiu um pouco essa relação, né? Até da comunicação, a velocidade, mas a gente era um pouco discriminado, né? Quando você pega de São João de Meriti a Japeri, vem a Baixada aqui, vem a Nova Iguaçu. As pessoas, você imagina, a visão que muita gente tem de fora da Baixada Fluminense, isso aqui é uma região miserável, violenta, Deus me livre de Baixada e tal. Mas a gente sabe que não é verdade. Hoje o Rio de Janeiro sofre muito mais com a violência do que a Baixada Fluminense. Nova Iguaçu é um povo também que é inquieto, né? Eles não costumam se acostumar com os políticos. E o maior desafio hoje que eu vejo é a gente conseguir sempre manter unido o Legislativo e o Executivo. Com isso a gente consegue ter em conjunto
botar a cidade para andar. Nova Iguaçu é uma cidade que teve vários políticos que não eram da cidade. Por quê? Porque eles se inquietavam com aqueles políticos que ficavam ali numa mesmice e querem mudar. Nova Iguaçu o poder público nosso tem que incentivar o comércio, tem que incentivar com propaganda, com publicidade, incentivar o comércio e tudo aquilo que Nova Iguaçu tem. Nova Iguaçu é a cidade do serviço e a gente recebe toda dessa população ao entorno, assim. Quem vem menos aqui é o pessoal de Caxias, que vai mais ao Rio. Quando a gente sai do nosso território, só a gente sabia o potencial e a grandeza que era a região. As transformações, ela leva um ciclo para ela acontecer. E o prefeito Rogério, como ele pegou com muito problema, foi um primeiro mandato de muita reconstrução. O prefeito Rogério Lisboa decretou a criação do Parque Histórico e Arqueológico de Iguaçu Velha, um ganho extraordinário, porque ali é o berço da cidade, podemos dizer que é o berço de boa parte da Baixada, para preservar, para desenvolver todo o trabalho, inclusive de pesquisas arqueológicas. E agora a gente chega num período de muita entrega, né? Nós vamos ter a entrega do Rio Botas, ali que foi uma das maiores obras de macrodrenagem do país. Ele está fazendo, que foi a desapropriação, removeu muitas famílias dali do Rio Botas e está estruturando todo o Rio Botas, vai melhorar muito a vida do nosso povo aqui de Nova Iguaçu. Vai entregar agora o Hospital Iguaçu, que é um hospital que tem uma marca muito grande na cidade. Eu mesmo nasci naquele hospital e é um hospital que está fechado há muitos anos. Então, assim, a gente está com muita esperança que a gente vai entregar uma cidade muito melhor do que anos atrás, como ela estava. É uma cidade, acho que até dá, por tudo que tem, a cidade é exemplar. Nós temos uma reserva, que é o Rebi do Tinguá. Nós temos o Parque Municipal, que é um parque, na verdade, intermunicipal, que divide com a fronteira com Mesquita, que é aqui, né? Temos as APAs de Jericinó, né? E por mais que a gente ocupe, essas áreas são protegidas, né? O meio ambiente, a população, ela não tem um vínculo com a cidade, ela não tem um vínculo com a sua memória, ela degrada o patrimônio. Se você degrada o patrimônio público, você está degradando o ambiente que você vive. Esse é um meio ambiente. Acho que Nova Iguaçu, na verdade, é uma cidade que pode exemplar, apesar de não estar madura, mas já é uma cidade que pode dar um exemplo de como você tem uma cidade que consegue produzir, né, comercializar, ter serviço e ter uma área de 70% dela protegida. Eu acho que o meio ambiente está lá, está fora do alcance dela, está na Amazônia, não, está na sua atitude, na sua comunidade, na sua casa. Ela é uma cidade verde por ocupação do território, pelas regras de ocupação. Faltou, acho, ela gritar mais isso e trazer para ela. Eu acho que a cidade tem que gritar mais isso, criar um mecanismo que ela assume. E vai ser uma bela bandeira para a gente aqui. Eu vejo isso aí com um potencial enorme para tudo, para captar, para trazer recursos, para trazer nova tecnologia, para você explorar isso e explorar sem destruir, preservando, né? Parabenizar o povo iguaçuano por uma terra que ele pode e deve se orgulhar de verdade. Bem, queria parabenizar a cidade de Nova Iguaçu por 190 anos. O desejo que esse povo continue generoso e que a gente tenha sempre pessoas boas para cuidar dessa terra. Quero mandar um abraço forte, fraterno, de feliz aniversário para todos os moradores e munícipes de Nova Iguaçu. Parabenizar aqueles que, lá no início da história, ajudaram a construir essa cidade maravilhosa, né?
Eu parabenizo a nossa cidade pela forma que ela é acolhedora. Hoje eu sou um apaixonado por Nova Iguaçu. Eu gosto muito daquela cidade. Eu acho que é uma cidade que tem muito a crescer. Parabenizar aqueles que cuidam dela hoje e convidar aqueles que ainda não estão aqui, que sonham em empreender e ter um ambiente saudável, uma cidade que tenha essa oportunidade a ele, que venham para cá, tá? Então, desejar a todos vocês de Nova Iguaçu feliz aniversário, 190 anos, que podemos ter muito mais anos e anos e que eu possa estar presente ainda por muito tempo na história da cidade. E tudo isso nós temos que nos orgulhar de verdade, porque dada a importância, né, na história, em todo o contexto, em todos os momentos da história antiga e recente, da importância de Nova Iguaçu. Venho abençoar a todos os cidadãos, a nossa cidade de Nova Iguaçu, pela intercessão do seu padroeiro Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.